dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Hoje a gente vai falar sobre aminoácidos, proteínas e enzimas. Muita gente fica confusa ali pensando que são coisas diferentes, mas a gente vai ver que eles têm ali uma relação entre eles, beleza? Bom, começando então por aminoácidos. O que seria um aminoácido? Bom, aminoácido ele vai ser toda molécula que vai ter algumas estruturas em particular que a gente vai ver agora. Então, todo aminoácido vai ter um grupo carboxila, ou seja, vai ter a função ácido carboxílico, ó, aminoácido. Vai ter um grupamento amina, daí o nome. Ele vai ter também um hidrogênio, um carbono central e um radical. Então, basicamente, todo aminoácido vai ter essas estruturas, beleza? Bom, agora o que seria esse radical? O que seria basicamente esse R? Esse R vai ser uma cadeia que vai variar. Então a gente tem diversos tipos de aminoácidos e o que varia entre esses aminoácidos é justamente essa cadeia lateral aqui, esse radical. Quando a gente olha para esses aminoácidos, a gente pode encontrar diversos tipos e diversas representações. Então por aqui, quando a gente olha, por exemplo, o ácido glutâmico, eu tenho uma cadeia lateral maior, mas eu posso ter cadeias laterais, esses radicais, diferentes. Tá? Desde um simples hidrogênio, como na glicina, até outras estruturas, como compostos aromáticos, por exemplo. Bom, agora o que a gente é importante olhar nessas estruturas desses aminoácidos? Esse carbono aqui, ele vai ser o carbono quiral, ou seja, o carbono central da molécula. E percebe que ele está ligado a 4 componentes completamente diferentes. Tá? Então, esse carbono, por ele estar ligado a 4 componentes diferentes, que a gente chama de carbono quiral. Por que isso é importante? Porque isso vai dar a isomeria desse aminoácido, tá? Ou seja, o tipo de isômero que ele pode formar. Exceto, é claro, na glicina aqui, que quando a gente olha, ele tem 2 hidrogênios, e esses 2 hidrogênios, por serem iguais, a gente não pode chamar esse carbono de carbono quiral. Então, só lembrando, carbono quiral é um carbono que está ligado a 4 componentes diferentes. Não é o caso aqui na glicina, que tem 2 hidrogênios iguais. Então, ela fica só a 3 componentes diferentes. Beleza? Bom, agora esses aminoácidos, a gente tem diversos tipos. Só que eles podem se ligar. E quando um aminoácido se liga a outro aminoácido, eu vou chamar essa ligação de ligação peptídica. Então, ligação peptídica é a ligação entre um aminoácido e outro. Agora, já o composto formado, eu vou dizer que é um peptídeo. Então, aqui, ó, esse composto aqui formado pela união desses 2 aminoácidos, eu vou dizer que é um peptídeo. Repara que toda ligação peptídica ela é formada entre a carboxila de um aminoácido com grupamento de outro aminoácido. E quando eles se ligam, saem aqui então 2 hidrogênios com um oxigênio. Sai dessa molécula, dessas moléculas. Então a gente tem uma perda de água. Tá? Se eu quiser fazer a reação inversa, ou seja, quebrar essa ligação aqui, se eu quiser quebrar essa ligação, eu tenho então que adicionar água. Tá? Então eu tenho que hidratar essa molécula para fazer a quebra dessas ligações. Então, só recapitulando, ligação é o nome do processo, ligação peptídica é o nome do processo, peptídeo é o composto formado. Tranquilo até aqui, galera? Agora, esses peptídeos, se eles forem pequenos, eles vão continuar recebendo o nome de peptídeo. Agora, se eles forem maiores, por exemplo, do que 100 aminoácidos, isso tem uma variação aí de autor, eles vão receber o nome de proteínas. Então, as proteínas são peptídeos grandes, tá? E essas proteínas, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque elas vão ser encontradas em diversas partes dos organismos, não só do corpo dos seres humanos, mas diversos organismos. E elas vão ser como se fosse o ator central da vida, vamos colocar assim, das biomoléculas. Por quê? Porque você pode, por exemplo, encontrar proteína no músculo da carne, tá? No seu músculo,
E essas proteínas vão ajudar ali a fazer, por exemplo, a sua contração muscular. As proteínas estão encontradas, por exemplo, em vírus, tá? Mas não só em vírus, em bactérias, em fungos, em qualquer outro organismo. Elas vão ser encontradas também para dar pigmentação a determinados componentes. Os anticorpos são proteínas, então não sei se você já ouviu falar de anticorpos para defesa do corpo, né, para defesa do seu organismo contra um invasor, contra um vírus ou contra uma bactéria. Eles também são proteínas, tá? Então o seu cabelo é formado por proteínas, sua pele tem proteínas, diversos componentes têm proteínas. Basicamente, toda a função da célula vai depender de proteína em alguma, direta ou indiretamente, de alguma forma, tá? Então você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de rejeição de transplante de órgãos. Isso acontece muitas vezes por reações ali do corpo, reações imunes a proteínas que estão na membrana das células. Então percebe que as proteínas elas vão ser bem importantes no estudo da biologia. Agora, para a gente analisar essas proteínas, os cientistas eles arrumaram um jeitinho ali de descrever. E esse jeito para descrever, esse modo para descrever as proteínas, a gente faz algumas análises. E essas análises a gente diz que são as estruturas, tá? Então, quando a gente vai analisar uma proteína, a gente vai analisar a estrutura primária dela, a estrutura secundária, a terciária e a quaternária. O que seria basicamente isso? A estrutura primária é a ordem dos aminoácidos que vão ser encontrados nessa proteína. Então, quais aminoácidos eu tenho? Qual ordem é esses aminoácidos? Esses aminoácidos, você pode encontrar eles com os nomes, realmente. Você pode encontrar só com uma abreviação de 3 letras ou com a abreviação de uma letra. Então, por exemplo, aqui prolina, alanina e por aí vai. Tá? Então, isso daqui é a ordem desses aminoácidos. Só que esses aminoácidos se ligando, eles vão tomando forma. Essa forma, ela pode variar, tá? Então essa forma, ela pode ser da estrutura secundária. Então, olha só, quando a gente já vai olhar essa estrutura secundária, tem alguns tipos que podem ocorrer. Vamos lá, vamos olhar então. Quando a gente está analisando essa estrutura secundária, a gente vê que o que dá o formato é a interação entre os aminoácidos, mas não os aminoácidos vizinhos, imediatamente um do lado do outro, aqueles aminoácidos que estão um pouco mais distantes. Então a cadeia desses aminoácidos vai influenciar qual forma ele vai tomar. A gente pode dizer que ela pode formar uma alfa-hélice, que é desse formato aqui, olha só, desse jeito aqui, parece um fiozinho de telefone fixo antigo, para quem viu, né? Muita gente não viu. Ou uma folha beta, como é esse caso aqui. Então essas duas conformações podem ser assumidas. Tranquilo? Vamos voltar então e olhar para a estrutura terciária dessas proteínas. Então essa alfa-hélice ou essa folha beta, ela pode tomar forma tridimensional, ou seja, ela pode continuar reta, ela pode virar, ela pode fazer um formato de U, o que for. Esse formato que ele adquire, tá? Essa conformação, a gente vai chamar de estrutura terciária. E é extremamente importante a estrutura terciária, por quê? Porque várias funções de proteínas vão estar associadas ao formato. Então, se ele perde o formato, muitas vezes ele pode perder a função. Então, fica bem atento que essa estrutura terciária é extremamente importante para a função de várias e várias proteínas. Agora, o que pode influenciar essa estrutura terciária? Olha, o pH pode influenciar, porque se você altera o pH, você pode alterar como, por exemplo, essas interações aqui ocorrem, como essas interações nessas ligações ocorrem. Então, além do pH, a temperatura, porque também vai influenciar como os átomos se comportam, tá? A presença de solventes orgânicos. Então, vários itens, esses itens, eles colaboram ou não para manter uma estrutura terciária. Tranquilo? Então, até a estrutura terciária, todas as proteínas têm.
Agora já a estrutura quaternária, a gente chama de estrutura quaternária quando tem a associação de mais de uma cadeia de proteínas. E quando tem mais de uma cadeia associada, a gente diz que vai ocorrer então a estrutura quaternária. Beleza? Vamos seguir então com a aula. A gente discute também um tipo de proteína muito importante. Que tipo de proteínas são essas? As enzimas. Então as enzimas são proteínas extremamente importantes. Olha, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína vai ser uma enzima. Como assim, Felipe? Enzimas são proteínas que têm função catalítica, ou seja, função de um catalisador. O que seria isso? Ele diminui a energia de ativação de uma reação e essa reação acaba ocorrendo num determinado tempo. Tá? Então vamos analisar como que uma enzima funciona. Uma das características principais das enzimas é o que a gente chama de especificidade de substrato. O que significa isso? Que cada tipo de enzima só se liga a um tipo de substrato. Agora, Felipe, o que seria substrato? Substrato seria uma substância que ela vai se ligar. Então, vamos supor que você foi hoje e bebeu leite. Tá? Então, para beber, na hora que você estava bebendo leite, você tinha ali na composição do leite lactose. Vamos supor que você não é intolerante à lactose, tá? E aí, no seu intestino, o seu intestino ele acaba indo quebrar essa lactose. Então, imagina que isso daqui é a lactose e essa daqui é a enzima que vai quebrar a lactose, que a gente vai chamar de lactase. O que essa lactase, que é a enzima, vai fazer? Ela vai se ligar à lactose e ela vai quebrar essa lactose. Então, ao final do processo, você tem a lactose quebrada, tá? E você tem a enzima pronta para se ligar em outra substância, em outra lactose. Agora, por exemplo, lactose é um carboidrato. Essa enzima ela pode quebrar também amido, que também é um carboidrato? Não, ela só quebra lactose. Ah, mas o amido também é carboidrato. Eu sei, mas ele só é específico para lactose, ou seja, para um tipo só de substrato. Isso é especificidade de substrato. Essa região aqui em que a gente tem a ligação do substrato, a gente chama de sítio catalítico, ou seja, é onde o substrato se liga. E o que pode influenciar a função de uma enzima? A mesma coisa que afeta, por exemplo, a estrutura terciária das proteínas, temperatura e pH. Por quê? Isso pode fazer com que ocorra modificações no sítio catalítico. E aí essas modificações, elas acabam levando a uma baixa interação, ou seja, na hora que o substrato vai se ligar aqui, essa ligação não ocorre da forma que deveria ocorrer. E aí acaba não ocorrendo a reação enzimática. Agora, quando a gente vai olhar essas enzimas, a atividade enzimática num gráfico, a gente vê aqui, ó. Então, aqui a gente vê nesse eixo a energia gasta e aqui a gente vê o caminho da reação, né? Ou seja, o tempo em que essa reação está ocorrendo. Então, a linha em preto mostra aqui pra gente a reação ocorrendo sem enzima. Então, a gente vê que essa energia gasta aqui foi uma energia relativamente alta. Agora, quando eu adiciono um catalisador, ele acaba diminuindo a energia para essa reação ocorrer. É isso que as enzimas fazem. Elas diminuem a energia da reação e aí com isso a reação ocorre mais facilmente. Tranquilo? Galera, por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês. Lembrando que essa aula é um resumo. Grande abraço. Tchau, tchau.